He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. For He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that one we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus, He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him. Da mesma forma, o jogador de azar sabe aonde ele permanecerá. Da mesma forma, o bêbado sabe onde ele permanecerá. Ele não será desapontado, porém, onde vai estar o desapontado são aqueles que pensavam que eles estavam certos. É aí onde está o desapontamento. Quando eles subiram ali, disseram, certamente, nós expulsamos demônios em teu nome. Nós somos pregadores. Nós pertencemos a certas e certas igrejas. Nós fizemos grandes milagres. Nós pregamos. Ora, eu fui um administrador na igreja. Eu fui um bispo. Eu fui isto. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nem mesmo vos conheci. Aí está. Esse é o desapontamento. Ele disse, os filhos dos seus filhos entrarão e se sentarão no reino. Dirão, nós temos direito de estar aqui. E eles serão expulsos para as trevas exteriores, aonde haverá choro e lamento e ranger de dentes. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. Poucos haverão que a encontrem. Para vocês, meu querido povo, nesta manhã, ouçam isto. Eu nunca inventei isto, eu sou responsável por dizer isto. Isso é tudo pelo que eu sou responsável. Se eu nunca pregar um outro sermão em minha vida, essa é a verdade. Haverá somente algumas pessoas salvas. Somente lembre-se disso. Somente algumas. Seja você uma delas. Quem são elas, irmão Branham? Eu não sei. Ninguém mais sabe. Nós operamos a nossa própria salvação, com temor e tremor. Porém, esteja você alinhado com Deus. Se o seu coração não pulsa exatamente com essa Bíblia, então há algo errado. Há algo errado. Não importa o que a sua igreja diz, você não pode entrar através disso. Você terá que entrar pelo que Deus disse. Esse é o livro de onde você será julgado. A Bíblia. Permaneça com ela. Você diz, bem, eu fui batizado no nome do Senhor Jesus. Isso é correto, isso é Bíblia. Vida não segue isto, não lhe adiantou muito ser batizado. Você diz, bem, eu tenho recebido o Espírito Santo. Isso é bom, isso é o que você deveria ter feito. Porém, se a vida não está ali dentro, lembre-se, o joio recebe o mesmo poder que cai sobre o trigo para fazê-lo crescer, faz o joio gritar também. O pequeno e velho joio fica exatamente em pé e é justamente tão feliz quanto o trigo. Isso é certo, vive pela mesma vida. E um pecador pode ficar na presença de Deus, gritar a história e viver como um cristão. Porém, se não houver algo diferente no coração, ele poderia ter o mesmo poder para expulsar espíritos maus. Jesus disse assim, pode pregar o Evangelho somente tão bem quanto qualquer outro pregador possa fazer. Isso é exatamente o que Jesus disse. A Bíblia ensina isto. Sim, Senhor. Ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado como um sacrifício,
que eu entregasse todos os meus bens para alimentar os pobres, que eu tivesse fé para mover montanhas e fizesse todas essas coisas, que eu pregasse em seu nome, que eu expulsasse demônios em seu nome. Ele disse, eu nada sou. Portanto, ele poderia fazê-lo. E nada. Entendem o pensamento? Ora, a coisa a fazer é, do seu coração, seja um cristão. Agora entre na porta estreita, pois largo é o caminho que conduz à destruição. E milhões vezes milhões nesta geração de crentes entrarão naquele lugar. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho. Somente você e Cristo sozinhos. Apertado é o caminho que conduz à vida. E somente alguns haverão que a encontrarão. Agora, essas são as palavras do nosso Senhor. Que coisa! O que ele estava fazendo? Estando ali de pé, discernindo os seus pensamentos. E ele disse, ele é Beelzebul. Bem, como pode ele ser Deus? Ele é um homem. De onde veio essa sabedoria? Eles disseram na sua própria cidade. Quando vocês entram na cidade aqui, isto parece como... Eu não digo isso de nenhuma maneira para fazer pouco caso de vocês. Vocês são cristãos. Vocês me amam. Vocês entram aqui na cidade e isto parece como que o poder de Satanás lhes desse uma pancada. Este lugar está condenado. Esta cidade está condenada. O que Billy Graham disse quando ele entrou em Louisville? Ele disse que é o lugar de mais poder demoníaco que ele já viu em sua vida. Pôs isso no jornal. Disse, você pode simplesmente sentir a opressão do diabo. Naturalmente, eu sentiria isto. Por quê? Esta é a minha própria cidade. Quando Jesus retornou à sua própria casa, ele disse, muitas obras poderosas ele não podia fazer, por causa das suas incredulidades. Disse, um profeta não é sem honra, um pregador, a não ser que seja em seu próprio país, entre o seu próprio povo. Está vendo? Você não pode impedir isso. A Escritura diz assim, está vendo? Agora, quando você entra aqui na cidade, e não me diga que eu não saberia, eu me aproximo de pessoas que apertam a minha mão e dizem, irmão Branham, eu lhe amo. E você sabe que é uma mentira. Você sabe que é uma mentira. E Deus pode me dizer o discernimento do coração, porque Ele não pode me dizer isso. Certamente, e bem entre o seu próprio povo ao redor da cidade. Quando eles veem você, dizem, bem, você sabe, eu vi onde um tal e tal. Onde? Onde foi isto? Subindo por aquela... nós conhecemos esse sujeito. Você sente isto? Deixe-me lhes dizer, você deixa alguém chegar à sua casa que não gosta muito de você, senta-se em sua casa só um pouquinho e se sente aquele sentimento estranho. Multiplique isso por 14.000 agora. Então você entende do que eu estou falando. Então você entra em um lugar onde todos lhe amam, aquele sentimento agradável, somente, que coisa. E você poderia simplesmente permanecer ali para sempre. Está vendo? É isso mesmo, está vendo? É um espírito e as pessoas não sabem o que é. Eles se perguntam por que as pessoas estão tão contaminadas. O que faz boas mulheres? O que faz boas mulheres vestirem aquelas roupas vulgares e saírem por aí? O que faz, mesmo agora, quando ainda está frio, mocinhas de 16 anos de idade vestidas com roupas que elas não deveriam usar diante de suas mães e ali fora na rua? É porque não essa criança. Essa criança não sabe que não deve. Mas por causa de algum pregador no púlpito que tem falhado em se manter fiel ao seu posto de dever. Isso é exatamente certo. Certamente. Mulheres andando nas ruas, e todas vestidas sensualmente, coisas assim. E pecadores olham para elas e não sabem que ela é, de fato, simplesmente tão culpada como se ela vivesse com esse homem. Disse assim, Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, e terá que responder por isto no dia do julgamento. Estreita é a porta e apertado é o caminho. Eu sei que você pensa que eu sou um sujeito duro. Eu não sou duro, eu sou seu irmão, e eu lhe amo. Escape da ira que está para vir. Cruze e clame até que o seu coração esteja cheio com o seu espírito. Isso fará virar as suas costas e todas as coisas do mundo e andar piamente perante Ele, com o seu coração queimando por Ele. Amor, não uma obrigação.
Não é uma obrigação para servir a Cristo, é um amor que serve a Cristo. Isto lhe aperta, lhe constrange, até que toda a pulsação de sua vida bate com ele. Isso é quando você vê o pecado. E ele chorou sobre a terra. Isto entristeceu a Deus nos dias de Noé, quando ele viu os corações. E Jesus se assentou sobre a colina e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu desejei te cobrir com as asas, porém tua hora tem vindo e tua casa é deixada desolada. Assim será na vinda do Filho de Deus. Os corações dos reais e verdadeiros crentes estão partidos. Ele vê agora mesmo que deveria haver um reavivamento varrendo esta terra. Como pode isto ser por meio de um grupo de ilegítimos? Como isto pode ser quando eles estão condenados para começar? O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou uma rede ao mar e, quando ele a recolheu, ele tinha tartarugas, terrapins, cobras, rãs, um pouco de peixe. Não era ele quem decidia qual. Ele somente jogou isto na margem. Isso é o Evangelho que faz. Isso é o que Billy Graham, Oral Roberts, eu mesmo e todos os outros pregadores que estão pregando o Evangelho lançam e recolhem. Ali estão eles, Senhor. Porém, o que nós estamos fazendo todo o tempo, nós descobrimos que, antes que você possa regressar novamente, eles estão logo no lago novamente. O que é isto? Para começar, era uma tartaruga. Isso não a mudou por ser apanhada na rede do Evangelho. Ela era uma tartaruga para começar. Ele era um terrapim para começar. Ela era uma cobra para começar. Ele era um hipócrita antes dele alguma vez entrar na igreja. Ele nem mesmo tinha desejo de parar de beber e jogar, e fumar e mentir e roubar. Ele somente veio porque ele tinha medo do inferno. Você está se fazendo mais candidato para isto quando você faz isso. Essa é a verdade. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e poucos haverá que a encontrarão. Vamos orar. Senhor, sonda-me, Senhor. Julga o meu caso agora mesmo, Senhor. Não me deixa ter que vir diante de julgamento perante ti, depois de pregar desta maneira. Se há alguma coisa impura em mim, Senhor, tira-a, por favor. Nós vemos um dia em que nós estamos vivendo, quando homens e mulheres estão se tornando tão formais. Eles estão envergonhados. Tu uma vez disseste, não há nem mesmo rubor entre as filhas de Sião. A modéstia delas foi tão tirada até que elas nem mesmo ficam mais vermelhas. Senhor, de pensar nisto e saber que o relógio além está batendo continuamente. Só um minuto ou dois mais e a grande destruição virá. Então aquele que é sujo, que seja sujo ainda. Deus, acorda-nos a todos esta manhã. Sacode-nos, Senhor. Nós vemos os sinais aparecendo. Nós temos os nossos olhos abertos para saber isso. Nós vemos milhões, Senhor, que viraram as suas costas e se foram. E pergunto, o que eu posso fazer, ó Senhor? Há algo mais, Senhor? Se isso necessita de mais pregação, mais oração, qualquer coisa a mais, ajuda-me, Senhor, para que eu possa trazer a mensagem para as pessoas. O que posso eu fazer? Porém, continuamente eles a rejeitam. Tu fazes os teus grandes sinais e operas as tuas maravilhas. E todavia, as pessoas marcham bem adiante. É isso a tua escritura que deve ser cumprida. Este é o tempo em que nenhum homem pode vir a mim, exceto que meu Pai o traga. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Senhor Deus, concede esta manhã que as pessoas acordem e vejam este último sinal da terra. Eu oro, Deus, que tu concedas algo às pessoas. Abençoa estas poucas pessoas aqui esta manhã. Deus, começando com o irmão Neville, Senhor, cura o seu corpo. Ele está enfermo esta manhã, Senhor. Indisposição gástrica. Eu oro para que a tua mão curadora esteja sobre ele. Anima a sua alma. Deus, vai entre esta congregação. Há homens e mulheres assentados aqui que talvez nunca os veja novamente até aquele dia no julgamento. Então eu tenho que prestar contas. Porém, eu tenho lido a tua palavra. Estreita é a porta e apertado é o caminho, e todavia poucos haverá que a encontrem. Senhor, deixa estes serem aqueles poucos, alguns deles. Farás, Senhor? Concede isso para cada pessoa aqui. Eu oro como um homem somente poderia orar.
Senhor, essas pessoas fariam qualquer coisa por mim, no que diz respeito a me ajudar. Se eu estivesse com fome, eles me alimentariam. Se eu necessitasse de um terno, eles o comprariam. Eles iriam juntos e me comprariam um carro para pregar o Evangelho. Eles fariam qualquer coisa dessa maneira. Oh, Pai, examina as suas almas esta manhã. Faz, por favor, e deixa-os examinarem isto perante Ti. Eu creio que cada um deles está nesse eleito. E põe-me ali também, Senhor. E se há alguma razão em mim para que eu não esteja ali, Senhor, Tu somente revela-o para mim, e eu o consertarei agora mesmo. Eu desejo estar certo, Senhor, para que naquela manhã não haja problemas no rio. Eu desejo entrar naquele dia. E eu não sei quando isso será. Talvez isto seja ainda hoje. Por isso, ajuda-me a saber. Ajuda estas pessoas a saberem. E quando nós vemos que os nossos corações estão indiferentes, nós gostamos de ouvir uma boa mensagem no rádio ou ir à igreja, nós apreciamos uma boa mensagem. Nós não nos incomodamos de falar de Jesus em qualquer lugar. O pecado é um tão grande fardo para nós que isto traz lágrimas aos nossos olhos, suspirando e clamando e permanecendo contra isto, toda coisa, a abominação que é cometida na cidade. Senhor, permite que o anjo de Deus veja isso sobre nós e nos marque. Concede-o, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus, agora e prepara os nossos corações e nos dá os Teus verdadeiros sinais de que Tu estás em nosso meio, para que nós saibamos que nós estamos recebendo o último sinal antes do fim desta geração. E nós vemos a ilegitimidade quando homens vivendo na nação e tendo bebês que nascem de esposas de outros homens e mocinhas na rua e centenas se afastando das escolas todo ano e adolescentes se tornando mães e não há nenhum respeito e como que as mulheres estão se envenenando elas mesmas por fumar e beber e televisões e assim por diante, que está corrompendo as mentes das crianças. Oh Senhor, quanto tempo pode isto permanecer? E Tu, um Deus Santo. Oh, Pai, eu tenho um estranho sentimento hoje de que algo deve ser feito rapidamente, Senhor. Eu não sei o que dizer, porém eu oro, Senhor, de que Tu coloques em nossos corações o que fazer. Concede estas coisas, Senhor. Nós as pedimos no nome de Jesus. Amém. A hora está próxima. Toda pessoa sensata que tem raciocínio sabe que algo está se preparando para acontecer. Não há nenhuma pessoa neste edifício que tenha a sua mente correta, que não saiba que este mundo não pode permanecer sob estas condições. Nós não podemos permanecer, amigos. Não há nenhuma coisa, assim como o seu pastor e o seu irmão. Não há nenhuma coisa para a qual eu possa guiá-lo diretamente esta manhã, a não ser a Jesus Cristo. Não há nada que eu conheça. Somente pense nas coisas que estão profetizadas para acontecer antes do rapto se dar. Tudo de que eu saiba se tem cumprido. Você diz, e a respeito da marca da besta? Isso está para vir na tribulação. A igreja se terá ido então. Não terá que marcar estes. Estes já se foram, está vendo? A marcação está seguindo agora. A marcação é o anúncio. A marca. Corra para Deus. Corra para Ele, rapidamente. Eu me pergunto esta manhã, enquanto nós estamos esperando aqui, só um minuto, e eu sinto como você sente. Eu posso sentir os seus sentimentos, cada um de vocês tentando pensar. Oh Deus, encontra-me. É dessa maneira que eu sinto também. Eu me dou conta que essas mensagens dessa maneira, amigo, não é popular entre as pessoas. Você os condena e você somente os humilha. Alguém tem que fazer isso. Quem me dera que isto tivesse sido possivelmente algum outro. Porém, se cai a minha porção para fazê-lo, se eu tenho que ser o faxineiro, deixe-me limpar. Se eu sou, Davi disse, eu preferiria ser um capacho na casa de Deus do que habitar em tendas com o pecado. Isso é certo. Seja o que for que Deus deseja que você faça, faça-o. Não se envergonhe. Se há
E lembre-se, eu sei que é uma grande coisa, diz. Irmão Branham, você diz que somente 8 almas seriam salvas? Eu não sei quantas serão salvas. Eu não poderia lhes dizer. Porém, eu digo uma coisa, elas serão tão poucas num dia como este. Somente pense naquele dia em que ele estava. Quantos foram salvos? Pense no dia de Noé, e no dia de Ló, e todos eles. Ele disse, assim isto será na vinda do Filho do Homem, porque estreita é a porta, e apertado é o caminho. Você está vendo? Você entra por si mesmo, com ele, e isso é tudo. Está vendo? Poucos haverão que a encontrem. Quantos creem que essa é a verdade do Evangelho? Jesus Cristo, está vendo? Poucos haverão que a encontrem. Só alguns mesmo. Seja um deles. Eu sei que é duro, isto é energético, e isso me causa tensão para dizê-lo, sentindo um amor humano por vocês. Porém, o amor de Deus me constrange a lhes dizer. O mesmo Espírito Santo que operou nos dias de Abraão, operou nos dias de Cristo, prometeu estar aqui para fazer a mesma coisa. Ele está aqui. Agora, se eu vos tenho dito a verdade, Deus está obrigado a essa verdade. Eu não guardo a minha palavra, eu não sou um homem de palavra. Se você não guarda a sua palavra, você não é um homem de palavra. Agora, eu poderia lhe prometer algo e eu não pudesse fazê-lo. Porém, eu virei, ele direi. Se eu lhe devo algo e me escondo de você, eu sou um hipócrita. Se eu venho e lhe digo, eu lhe devo, porém eu não posso lhe pagar. Porém, eu farei o melhor que eu puder. Então, você me perdoe e me ajude. Está vendo? Nós todos devemos algo a Deus. Nós devemos a Ele as nossas vidas. Vamos ser honestos a respeito disto. Saia e diga. Não diga, bem, agora olhe, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou pentecostal, eu sou da Igreja de Deus, eu sou nazareno, eu sou peregrino da santidade. Não pense nisso, haverá milhões desses no inferno. Seja um cristão em Cristo. Quantos dirão, irmão Branham, lembre-se de mim agora em oração. Eu desejo levantar. Deus lhe abençoe. Senhor, tu vês as suas mãos. A hora está aqui. O grande Espírito Santo tem silenciado este edifício esta manhã. Eu sinto a tua presença. Eu percebo que tu estás aqui para honrar a tua palavra. Eu, o Senhor, tenho plantado, e eu regarei dia e noite, a fim de que ninguém arranque isto da minha mão. Tu enviaste a tua palavra para cumprir um propósito, e isto terá que cumprir isso, Senhor. A Escritura diz que tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eles não podiam crer, aquelas pessoas em teus dias, não podiam crer que o Espírito Santo estava em ti. Tu fizeste a ti mesmo, sendo um homem, Deus, o qual tu eras o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que veio à terra para nos redimir dos nossos pecados. E porque eles haviam visto o Espírito de Deus em ti, eles tentaram fazê-lo diferente. E tu disseste a eles, Senhor, não sou eu que faço as obras, é o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Vós chamais Abraão vosso pai. Abraão viu o meu dia. Certamente ele viu, quando ele estava de pé perto dele. Ele viu fazer aquelas obras e sinais. Ele viu o meu dia e se regozijou. Disse, vós errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Como que Deus poderia fazer sombras sobre uma virgem e produzir um filho por um nascimento virginal e habitar ele mesmo na plenitude do seu poder naquele homem? E como ele poderia tomar aquele mesmo sangue daquele corpo que ele deu como sacrifício e santificar um povo em que ele mesmo pudesse viver, continuar a sua obra até o fim da consumação. Oh, Deus acorda as pessoas para verem isso. Concede-o. Salva cada um que levantou as suas mãos. Limpa os seus corações. Senhor, as minhas mãos estão levantadas. Limpa-me, ó Senhor. Esta é uma casa de correção. Este é o lugar onde nós deveríamos ser lavados. Deixa que o Espírito Santo nos lave esta manhã e nos limpe da corrupção. Nós oramos, Senhor, que não haja uma pessoa que saia daqui sem que seja cheia com o Teu Espírito. Possivelmente não haverá uma emoção do lado de fora quando isso acontecer. Porém, Senhor, vai do lado de dentro. Tira a casca e mostra-nos o que nós somos, Senhor.
concede-o. E então enche-nos com o teu Espírito, com um coração que é verdadeiro e puro. E neste tempo de perseguições e duras provas, tu serás mais dócil e mais estimado para nós, enquanto nós andamos adiante, esperando aquele dia. Enquanto as lágrimas descem correndo em nossas faces pelos pecados da cidade, possa o Espírito Santo olhar para baixo e dizer: eis um que eu posso marcar. Ele é meu, ela é minha. Concede o Senhor, possa isto hoje ser encontrado entre nós. Nós o pedimos no nome de Jesus. Amém. I make my choice. Oh, there waits. I see all the Lord over there, Brother George, Brother Seward, all the saints. Us a dwelling place there. Yes, Lord. Sweet, her dad, Howard, Edward, all the old sainted friends who tucked away back under a long time ago. In the sweet, yes, Lord, by and by we shall be on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild stormy in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail the wild